Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero te conduzir em um momento muito íntimo, um daqueles em que a gente não fala para o mundo, mas fala para nossa própria alma, porque às vezes o testemunho que a gente mais precisa ouvir é o nosso. E tem um versículo que sempre encontra o meu coração quando eu esqueço do que Deus já fez por mim. Ele está lá em Salmos 103:2 e diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E é mais ou menos isso que eu faço. Eu lembro a minha própria alma do Deus que me resgatou. Eu consigo fechar os meus olhos e ainda me ver lá atrás, naquele lamaçal de escolhas ruins, de pecado, de tristeza, de fuga e de tudo aquilo que eu achava que nunca ia superar. Um lugar escuro, frio, sem graça e que humanamente parecia sem saída. Mas Deus foi até lá. Ele não mandou alguém no lugar dele, ele mesmo desceu. Me encontrou, me levantou, me limpou e me vestiu de novo, com dignidade, identidade e propósito. Ele colocou novas sandálias nos meus pés, uma aliança no meu dedo e me lembrou que eu nunca deixei de ser filha. Só que a caminhada continua. E eu ainda tropeço, ainda enfrento dias difíceis. E é justamente nesses dias que a voz dele ecoa dentro de mim e me lembra da promessa de Jesus, contida em João 16:33. E ela costura os meus dias mais frágeis, quando ele diz: No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando eu lembro disso, minha alma respira. E às vezes eu até rio, lembrando dos absurdos que eu já vivi quando andava longe de Deus, as escolhas sem sentido, os riscos que eu corri, os lugares onde eu mesma me coloquei. E mesmo assim, nos piores dias, a mão dele sempre esteve lá, livrando, guardando e esperando. Porque quando existe propósito, a graça protege até quem ainda não entendeu o valor dela. E olha, eu dei inúmeros motivos para Deus desistir de mim, e nenhum deles foi suficiente. Ele entrou no meu pior lugar, acendeu luz onde só haviam trevas e me chamou de volta para casa. E é exatamente por isso que eu escrevo, porque há pessoas que ainda estão lá, presas nas mesmas sombras que já tentaram calar a minha voz. E se essa reflexão alcançar uma delas, então tudo já valeu a pena. Porque sabe qual é o maior poder do testemunho? Ele cura em duas direções: quem escuta e quem conta. Porque lembrar do passado sem culpa é reconhecer o poder da graça. Não para reviver a dor, mas para celebrar a fidelidade de um Deus que não desiste de nós. E se hoje você se encontra nesse lugar, longe, cansada, envergonhada, achando que Deus não te aceitaria de volta, eu quero te lembrar da promessa que sempre me abraça. E ela está lá em Salmos 139, do 8 ao 10. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas de um abismo, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e me detiver nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. Porque não existe lugar onde Deus não alcance você. E quando você pensar que já foi longe demais, lembre-se do pai correndo em direção ao filho pródigo, lá em Lucas 15:20. Quando o filho ainda estava longe, o pai o viu e correu e se lançou ao seu pescoço, porque esse é o Deus que te espera. Então, obrigada por caminhar comigo nesse episódio tão íntimo. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. E se você quiser ler esse capítulo completo ou conhecer outros textos que nasceram do mesmo lugar de cura, é só visitar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Eu te espero lá e te encontro no próximo episódio do Entre Flores e Cicatrizes.